Então, nossa aula de ciências desta semana, página 100 até 107, semana de 14 a 18 de setembro. Vamos falar, então, nesta aula sobre o aproveitamento dos alimentos. Você já notou a quantidade de alimentos desperdiçada no preparo das refeições? Muitas cascas, sementes, folhas e talos não são utilizados e vão para o lixo. Mas essas partes podem ser utilizadas e virar pratos deliciosos e nutritivos. Além disso, utilizar todas as partes dos alimentos diminui o desperdício, reduz os gastos com alimentação e produz menos resíduos. Agora, vamos conhecer uma receita em que os alimentos são aproveitados integralmente? Então, nós temos aí, uma receita de bolo de laranja com casca. Então, eu tenho os ingredientes, depois eu tenho o modo de preparar e depois eu tenho uma análise, dessa receita, desse texto aí para fazer. Por que é importante aproveitar integralmente os alimentos, Então, aí é uma resposta pessoal, mas como o texto já falou, é importante porque diminui o desperdício. Geralmente, todas as partes dos alimentos têm vitaminas, são nutritivos, E assim você aproveita mais o alimento e diminui também o que você vai jogar fora, Então, os resíduos diminuem porque você está aproveitando mais os alimentos. Qual alimento foi aproveitado integralmente na receita? Se é possível aproveitar esse ingrediente, por que você acha que as pessoas não utilizam no dia a dia? Então, a laranja, foi utilizada toda a laranja, como a gente viu aí, retira a semente, mas a casca e o bagaço é utilizado tudo na receita. Então, por que será, que normalmente a gente joga fora, a gente não utiliza, Eu acredito que às vezes porque a gente não sabe, como aproveitar. Então, na verdade, a gente precisa aprender também como aproveitar todo o alimento. Como as instruções da receita estão apresentadas? Em sua opinião, essa forma de organização do texto facilita o entendimento? Então, a receita está organizada em etapas, Provavelmente vocês já viram que toda a receita vem escrita dessa forma. Primeiro os ingredientes e depois o modo de preparo. E fica mais fácil de entender. Organize. Preencha o esquema a seguir sobre as etapas da receita. Então, a receita ela é dividida em ingredientes, indica os alimentos que serão usados na receita, e o modo de preparo, que é como usar os ingredientes no preparo da receita. Então, a 5, pergunte a um adulto da sua convivência sobre uma receita que utilize partes de alimento geralmente descartadas. Escreva todos os ingredientes, suas quantidades e o modo de preparo da receita de forma semelhante à apresentada na página anterior. Então, nós temos aí um outro exemplo, Olha, soufflé de casca de legumes. Então, eu tenho os ingredientes e o modo de preparo. Se você quiser, você pode estar pesquisando outras receitas. Agora, vamos falar sobre cuidar da alimentação. Para que uma alimentação seja completa e saudável, ela deve conter alimentos variados e todos os nutrientes de que necessitamos, nas quantidades adequadas a cada pessoa. A quantidade de energia que um alimento fornece, ou seja, seu valor energético, é medida em quilocalorias. Por exemplo, uma banana de 100 gramas tem cerca de 90 calorias. 100 gramas de chocolate ao leite, cerca de 535 calorias. A quantidade de calorias de que cada pessoa precisa para realizar as atividades diárias varia de acordo com sexo, idade, altura, atividade física e peso. Assim, a quantidade e o tipo de alimento que deve compor as refeições diariamente variam de pessoa para pessoa. Então,
Observem aí, né? A Paula e a Ângela, a idade, né? Elas têm 10 anos. Nível de atividade física, a Paula não pratica, a Ângela joga futebol. Então, qual é o gasto energético diário, né? Quanto elas gastam de energia? Então, a Paula gasta 2.000 calorias e a Ângela 2.210 calorias. Então, aí seriam as necessidades energéticas de duas pessoas diferentes. Então, observando lá essa tabela, quem precisa ingerir mais calorias por dia? Então, é a Ângela, né? Porque como ela pratica atividade física, ela gasta mais, então ela tem que ingerir mais. Você acha que se a Paula começar a praticar atividades físicas, ela terá o mesmo gasto energético que Ângela? Por quê? Então, provavelmente não, pois o gasto varia também de acordo com outros fatores, como a altura e o peso. Devemos escolher alimentos levando em conta não apenas seu valor energético, mas também se eles contêm os nutrientes de que necessitamos, se nos fazem bem e se estão disponíveis. Devem ser considerados também as preferências de cada pessoa, né? Há outros hábitos que devemos cultivar para cuidar da nossa alimentação. Dê preferência a alimentos naturais, né? E menos alimentos processados, como nós já vimos na aula anterior o que são, né? Alimentos naturais, o que são os processados. Fique atento à higiene, lave bem as mãos antes das refeições, guardar os alimentos em locais adequados. É importante comer em ambientes apropriados, evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, refrigerantes e sorvetes. Faça suas refeições em horários semelhantes, coma devagar, mastigando bem. E a água é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Recomenda-se de 6 a 8 copos de água por dia. Pergunte, né, para alguém que está aí junto de você, na sua família, qual dessas frutas eles mais gostam. Pinte um quadrinho para cada resposta. E depois veja aí na sua casa, né? Então, eu tenho abacaxi, banana, goiaba, jabuticaba e melão. Como não dá pra gente fazer na escola e vocês perguntarem para os alunos, vocês podem perguntar para a família, pessoas que vocês conhecem, e pintando aí um quadradinho para cada resposta, e depois você vai conseguir ver então qual fruta foi mais votada, de qual as pessoas mais gostam e qual as pessoas menos gostam. Então agora vamos falar sobre cardápio equilibrado. O cardápio é uma lista de alimentos que compõe uma refeição. Para elaborar um cardápio equilibrado, é essencial pensar na quantidade de cada alimento, na qualidade, né, se tem os nutrientes necessários, e na adequação às necessidades individuais. O que você vai fazer? Sugerir opções de cardápios adequados a cada situação. Cartas com informações dos alimentos da página 159, né? Então, você pode ver lá, quem está com o livro, lá na página 159, tem algumas figuras, alguns desenhos lá de alimentos, né? Quem está com Xerox provavelmente não tem essa página aí, tá bom? Só quem está com o livro. Então, o modo de fazer, tá pedindo para fazer em dupla, mas não dá pra gente fazer assim agora. Então, nós vamos aí só ver essas sugestões de respostas aí, tá bom? Felipe tem 16 anos, vai para a escola na parte da manhã e passa a tarde jogando na internet. Atualmente, ele está com sobrepeso. Com base nessas informações, elabore uma refeição balanceada para o almoço de Felipe e justifique a sua resposta. Então, os alimentos escolhidos foram, né, arroz, feijão, coxa de frango assada, salada de alface e tomate. O arroz, feijão e coxa de frango assada e beterraba. Então, são algumas sugestões, né, alguns alimentos aí. Então, os alunos podem justificar a escolha dos alimentos de acordo com a menor quantidade de calorias. Então, a quantidade, como no exemplo, né?
o Felipe está com sobrepeso, tem que ser quantidade pequena, né? Não pode ser muita quantidade, mesmo sendo esses alimentos. E se vocês quiserem, vocês podem também sugerir outras, né? Outros cardápios, aí são apenas sugestões. Na situação 2, o Marcos tem 15 anos, vai para a escola na parte da manhã e à tarde treina nos times de vôlei e basquete da escola. Com base nessas informações, elabore uma refeição balanceada para o almoço de Marcos. Escreva o nome dos alimentos selecionados e justifique a sua resposta ao lado. Então, os alunos podem montar refeições como arroz, feijão, batata, coxa de frango assada e salada de alface e tomate, ou arroz, feijão, polenta, coxa de frango assada e beterraba. Se vocês quiserem, podem estar montando outros cardápios. Aí, aqui, o que está pedindo para você fazer, né? Então, os alimentos que você escolheu na situação 1, ou se você colocou esses alimentos da correção, você vai olhar lá e vai escrever, por exemplo, né? Na situação 1 tem arroz, feijão, coxa de frango. Então, quais os alimentos aí, ó, salada de alface, tomate, qual você acha que é natural, né? Que a gente come do jeito que é retirado da natureza. Qual alimento você acha que passa um pouquinho por algum processo, né? Para limpar, né? Para lava o alimento. E qual alimento você acha que é muito processado, tá? Então, é isso que você deve escrever aí no livro nas duas situações, tá? Colocar qual alimento é natural e quais os que são processados ou ultraprocessados. Agora é a sua vez. Como você acha que seria um cardápio equilibrado para o seu café da manhã? Adequado à sua faixa etária, né, à sua idade, a quantidade de atividade física que você realiza, a sua altura, ao seu peso e de acordo com os alimentos comuns, né, aqui no Sudeste, quais os alimentos que geralmente a gente come no café da manhã. Então, você vai escrever aí, como é o seu café da manhã? O mundo que queremos. Prevenção de distúrbios alimentares. Cultivar alguns hábitos, como os que seguem, podem ajudar a prevenir os transtornos alimentares. Comer sempre nos mesmos horários, não pular as refeições e dar preferência a lanches saudáveis. Reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Cultivar amigos, conversar com pais, professores, buscar opiniões e conselhos quando estiver angustiado ou em situações difíceis e estressantes. Aceitar e valorizar as diferenças, cada um de nós tem um corpo diferente e todos têm a sua beleza. Temos que respeitar e cuidar dele para mantê-lo saudável, né? Então, você viu que lá na página 106 tem um texto falando a respeito disso, né? Que existem vários tipos de distúrbios nutricionais ou alimentares. Anorexia, por exemplo, a pessoa não consegue se alimentar. Já a pessoa com bulimia se alimente, mas se sente culpada e provoca vômitos ou diarreia. Outros distúrbios que se tornaram comuns são o sobrepeso e a obesidade. Eles podem ser causados, entre outros fatores, por ingestão de alimentos em excesso, consumo de alimentos ultraprocessados e falta de atividade física, né? Então, tem um texto lá para vocês lerem sobre a Ana, né? Depois nós vimos aí algumas dicas de como evitar esses transtornos. E agora tem umas perguntas aí, compreenda a leitura. Quais são os distúrbios nutricionais ou alimentares citados no texto? Então, anorexia, bulimia, sobrepeso e obesidade. De acordo com o texto, quais as possíveis causas da obesidade e do sobrepeso? Então, é ingestão excessiva de alimentos, consumo de alimentos ultraprocessados e falta de atividade física, né? Então, muito quando come em excesso bolacha, né, chocolate, refrigerante, esses alimentos que são ultraprocessados.
e não faz nenhuma atividade física, você acaba desenvolvendo a obesidade e o sobrepeso. A construção da autoestima abrange a percepção, aceitação e valorização de todas as características que fazem parte de quem somos, né? Então, nós temos que nos respeitar, aceitar como a gente é, mas também, né, ter esses cuidados, como a gente viu, com a alimentação, para que a gente se sinta bem, não é? Não é uma questão só estética, mas é uma questão de saúde e da pessoa se sentir bem. Então, aqui tem uma atividade que seria para você fazer em dupla com um colega, mas como não dá para fazer, você pode tentar fazer aí com alguém da sua casa mesmo, né? Organize uma lista de qualidades, ressaltando o que você acha mais legal e interessante na pessoa. Então, pode ser feito com um irmão, com uma irmã, com um primo, com a sua mãe, com seu pai. Fazer uma lista das qualidades desta pessoa. Escreva palavras e frases que representem os valores e as características que você acha importante, né? E que essa pessoa apresenta. Após terminarem de escrever, leiam um para o outro as suas opiniões. Então, você escreve a respeito de uma pessoa e a outra pessoa escreve sobre você. Se você não tiver alguém para fazer com você, você pode estar fazendo essa lista sobre você mesmo. Pare um pouquinho e pense sobre as suas qualidades, aquilo que você acha que é legal em você e faça a sua lista aí nessa atividade. Então, essa foi a nossa aula de ciências desta semana.